E aí, pessoal, vamos falar do vestiário do Grêmio. O ambiente do vestiário do Grêmio. O que a gente pode dizer sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio ontem empatou 2-2 contra a equipe do Cuiabá em casa e se embretou ainda mais no tal buraco da segunda divisão ou do risco de rebaixamento. Até aí, a gente já sabe das incompetências, das dificuldades do time, dos erros de avaliação e de todas as situações que acabam sendo comportadas e colocadas para nós, a gente sabe disso. Após o jogo, de um time que se doou, de um time que lutou, de um time que tentou, de um time que buscou o resultado, de um time que correu todo o tempo, de um time que enfrentou as suas dificuldades técnicas, como eu disse, sai para o vestiário e logo após começam muitos rumores, mais uma vez, sobre possibilidades de conflitos internos, que a gente sabe que são muitas vezes comuns em ambientes de dificuldades. Parece sim que houve discussão importante logo depois do jogo contra o Sport, mas desta feita se fala numa possibilidade de saída de Luiz Felipe Scolari a pedido dos jogadores. O JB Filho fez um vídeo, fez uma matéria, você tem acesso a ela, falando exatamente disso, de fontes que ele tem dentro do vestiário, de pessoas insatisfeitas com o trabalho do treinador Luiz Felipe Scolari. Até aí, tudo dentro da normalidade. Eu costumo dizer para vocês que um vestiário com 40 pessoas vai ter sempre um número importante insatisfeito, porque não joga, porque não tá fora dos planos do clube, ou porque, obviamente, está fora do trabalho do treinador. Isso é fato. Não adianta a gente pensar que aquilo ali é um mar de rosas, que todos caminham para o mesmo lugar, porque isso não é assim. E não deve ser assim. Quem ficar insatisfeito com a reserva, por exemplo, muitas vezes não merece estar dentro desse ambiente. É assim o funcionamento do futebol. Historicamente, o futebol funciona assim. Só que eu queria colocar para vocês alguns fatos que vão contrapor algumas opiniões que estão circulando e que precisam ser colocadas. Ontem, dentro do campo, para a visão de todos, o grupo mostrou que está fechado com o Filipão. Se a gente tivesse falado do que aconteceu lá no Paraná, aquele 4-2, do jeito que foi, tudo que foi dito poderia ser confirmado com os fatos do campo. Com os fatos do campo. Os fatos do campo, lá no Paraná, indicavam um vestiário morno. Os de ontem, não. O que nós vimos dentro do campo, a força para tentar buscar, a ira de alguns jogadores por tentar buscar o resultado. Nós tivemos 5 ou 6 jogadores que caíram desmaiados depois do jogo porque correram sem parar buscando a virada. Isso é ambiente fechado, não é ambiente contra o trabalho do técnico. Todos nós aqui sabemos como funciona um ambiente, porque nós vivemos o futebol há tanto tempo e nós sabemos que aquele tipo de comportamento não combina com um vestiário que não quer nada com nada. Alguns jogadores, óbvio que sim. Alguns insatisfeitos dentro do ambiente do Grêmio, óbvio que sim. Mas não o vestiário. Alguém tem dúvida da dedicação ontem do Walter Kahneman? Alguém tem dúvida, por exemplo, da dedicação que teve o Alisson? Alguém tem dúvida do Douglas Costa que saiu sem uma perna? Alguém tem dúvida do que fez o Ferreira? Alguém tem dúvida, e eu não estou falando de qualidade, dos jogadores que ontem se dedicaram, do Lucas Silva, por exemplo? Ninguém tem dúvida. Alguém tem dúvida que o Rafinha está integrado ao trabalho e quer tirar o Grêmio dessa situação? Ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Então, quando tu olha isso, tu diz, tchê, não é esse o problema. O problema hoje tá faltando bola, tá faltando qualidade.
Teve um momento que a gente entendeu isso. E eu acho que chegou o momento, faltam poucas rodadas. O Grêmio tem chance de sair. Nós temos que levantar a bandeira exatamente disso. Eu acho que quem tem que fazer a diferença, e ontem fez a diferença, 4.918 torcedores, é a torcida do Grêmio. Chegou a hora da torcida do Grêmio. O ambiente tá ruim, tá. Por quê? Porque nós não estamos ganhando. Mas não o vestiário contra alguém ou a favor de alguém. Isso acabou. Nós não podemos trocar o treinador. Nós não podemos trocar o vice-futebol. Historicamente, tu vai fazer isso só para morrer. E eu não quero morrer. Eu quero que o Grêmio permaneça na primeira divisão. E nós temos que ter esse entendimento. Esse aqui é um canal papo de gremista para gremista. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter um entendimento de unidade. Os caras hoje estão acuados. O Romildo está acuado. O Marcos Herrmann está acuado. O Filipão é mais experiente, não está tanto. Mas também está entendendo o ambiente e a dificuldade. Aí nós vamos trocar o Marcos Herrmann pelo Marquinhos. Vamos trocar o Filipão pelo Filipinho. E vamos cair. Porque daqui a 3 meses ou 2 meses, nós vamos estar dizendo o seguinte: o vestiário não está fechado. Eu vou te dizer aqui que o Grêmio fez tudo certo? Claro que não. É um festival de incompetências. Um festival. Técnicas, táticas, dificuldade no campo, dificuldade física. Tem milhares de coisas. Só que e aí? E aí? Aí nós vamos pro ambiente, alguém, e são fontes internas, eu não estou aqui dizendo nenhum jornalista que está colocando crise no vestiário não tem informantes dentro do vestiário. Todos têm. Repetindo, nós estamos falando de 40 a 50 pessoas dentro desse ambiente. O Grêmio está perdendo. Todo mundo quer saber e todo mundo tem um diagnóstico. Só que os fatos, eles precisam falar mais alto. O que fala alto é o fato. E o fato é que quando a bola entra, tá todo mundo andando atrás e correndo para buscar o resultado. Ponto. Isso está acontecendo, é só olhar. É só olhar. E isso a gente precisa compreender e entender. A nossa realidade hoje é uma realidade dura, difícil e que nós precisamos tentar compreender. Agora, não adianta a gente tentar encontrar pelo em ovo se o nosso problema tá na bola, tá na dificuldade tática, sim. Tô dizendo aqui, tô passando pano no Filipão, não. Filipão tem que arrumar. Só que hoje faltam 17 rodadas. Ou 16, né? 16 jogos. Tu vai trocar. Tu vai sair acreditando no pensamento mágico em um ambiente que tem claramente pessoas muito descontentes e que aí vai chegar um treinador novo e daqui a 5 rodadas vai dizer não querem o treinador. Não, né? Não é assim o funcionamento. Não é assim que a coisa anda. Hoje nós temos que compreender a dificuldade, acho que fica evidente o nosso problema. Eu não estou dizendo aqui, eu acho que pode haver mudança sim no futebol, porque depende da vontade das pessoas. Não sei se as pessoas vão ter força para se manter também, porque estão sendo muito atacadas e criticadas. Pode haver. Só que talvez seja a única saída o que aconteceu no segundo tempo de ontem. E ela passou pela força daqueles 4.900 que lá estavam. Talvez seja a hora do Grêmio entender a necessidade de ter o seu torcedor. A hora é do torcedor. Eu não posso ficar esperando que o ambiente de todos se una em nome de uma pauta. Não, eu não posso. E eu talvez nem consiga. O que a gente precisa hoje é dessa unidade, que dentro do campo, quem estiver ali, se dedique todo o tempo para tentar sair e buscar a nossa salvação, se é que, eu acho que é a palavra perfeita, a nossa salvação. Porque a Série A salva o Grêmio, a Série B desmancha e corrói por muitos anos um time do tamanho do Grêmio que gasta como o Grêmio gasta. Portanto, o vestiário do Grêmio deu provas ontem
de que o ambiente sim está vinculado a tentar sair desse objeto. Eu estou dizendo que todos gostam do Filipão? Não, nem deveria. Por quê? Porque é assim futebol. Mas eu estou dizendo que dentro do objeto do trabalho, eles estão tentando sair do jeito que podem e como podem. E ontem isso ficou evidente aos olhos de todos. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.